Hello guys, good morning. How are you today? I'm fine. And you? Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula de English, tá? Uma aula de inglês. E eu gostaria de rever alguns combinados com vocês e também fazer alguns combinados com vocês, tá bom? Pessoal, então é o seguinte. Eu já tinha falado para vocês sobre como que funcionaria cronograma e essas coisas de entrega de atividades, prazo máximo, prazo mínimo. Eu não determinei prazos, né, máximos ou mínimos. O que eu queria era que vocês me enviassem a cada quinta-feira, né, as tarefas, os homeworks de vocês. Eu entendo super que tem, assim, outras matérias, né, que os outros professores também passam tarefas para vocês e tal, então eu entendo que é complicado. Mas até agora, pouquíssimas pessoas, se não foi só um ou dois, do nono ano que me enviou as atividades. Então, eu queria que vocês ficassem atentos aos prazos. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que se organizar aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Para que a gente possa estar enviando as atividades, para eu fazer as minhas anotações, para lançamento de notas, tá? Para eu saber que vocês estão vendo os vídeos, que vocês estão fazendo, né? Então, assim, gostaria muito que vocês fizessem um esforcinho. Eu sei que tá difícil para todo mundo, né? Mas gostaria que vocês fizessem um esforço para tentar entregar a cada quinta-feira, né? Ou então atualizar tudo e entregar, tá bom? Eu só estou cobrando os homeworks, então assim, não precisa fazer todas as páginas para me mandar. Vocês precisam fazer todas as páginas, mas o que vocês precisam me enviar é só os homeworks, tá bom? Ai, teacher, mas então eu vou fazer só o homework e vou te mandar a foto. Tá, mas no final do semestre eu vou corrigir os livros. Então eu vou precisar saber o que você fez, né? Então, assim, se você deixar pra fazer tudo na última hora, vai tumultuar, vai dar problema. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês podem estar entrando em contato comigo de 7 a 11 da manhã de toda quinta-feira, tá bom? Teacher, não consigo esse horário de maneira nenhuma. Tudo bem. Vocês têm até às 17 horas, tá bom? Para entrar em contato comigo. Nos demais dias, só respondo no período da manhã, tá? Se for uma dúvida muito assim, que não conseguiram ninguém mandar no período da manhã, pode mandar à tarde, mas até às 17, tá bom? E final de semana, eu não respondo o WhatsApp, tá bom? Então, se vocês enviarem os homeworks no final de semana, eu só vou ver na segunda de manhã, tá? Então, eu não vou responder na mesma hora, tá bom? Então, é isso, pessoal. Semana que vem nós vamos ter nossa revisão, tá? Vou preparar umas atividades para vocês fazerem de revisão e vou fazer um vídeo de revisão também para nossa prova, tá bom? Mas no mais é isso, que tenhamos uma boa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo no WhatsApp, tá bom? Só identificar lá, aluno de tal nono ano, porque eu tenho mais 3 turmas. Então, vocês têm que falar o nome e a turma, ok? Então, vamos lá. Let's go! Hoje, nossa aula vai ser dividida em 2 moments, né? The first moment, correction the exercises unit 3, and then second moment, presentation of unit 4. Então, olha só, seguindo aquele mesmo modelo de semana passada, né? Vou corrigir, fazer a correção dos exercises da unit 3 e depois nós vamos ver a unit 4, tá? Então, aqui também, pessoal, nessa correction, nesse momento de correção, é o momento que vocês podem estar utilizando para atualizar as tarefas, né?
para anotar as dúvidas que vocês tiveram. Eu fiz assim, mas a teacher falou que é assim que é o certo. Então, o que nós temos que fazer? Anotar a dúvida, registrar com foto ou vídeo e me mandar para eu explicar melhor para vocês. Combinado? Então, olha só. Das páginas 29 e 34, ok? Unit 3, ela tinha como tema A Better World, um mundo melhor. Outra coisa que eu queria falar para vocês também. Lá no começo da Unit 3, no começo de todas as unidades, na verdade, sempre vão ter algumas questions, né? Aqui, por exemplo, what do you know? Né? E agora, vocês vão ter que responder. Eu não havia falado isso antes, eu não me atentei, peço desculpas, mas estou falando agora. Então, assim, dá tempo de atualizar. Desde lá da Unit 2 que nós começamos, vocês vão transcrever essas perguntas pro caderno e respondê-las, tá bom? E registrar e me enviar junto com os homeworks. Por quê? Porque é uma resposta pessoal e eu preciso saber como que tá o inglês de vocês na construção de pensamento, na ortografia, né? Então, vocês precisam transcrever essas perguntas que sempre tem nos começos das unidades e me enviar junto com os homeworks, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós tínhamos um texto que falava sobre a desigualdade, né? Extreme inequality in numbers. Números de extrema desigualdade. E aí nós lemos esse texto, ele falava sobre a economia, né? Sobre as pessoas que são pobres, estão ficando cada vez mais pobres. Que a população rica não está nem aí para os pobres, que o Brasil é um país extremamente desigual, né? E depois nós tínhamos que fazer a interpretação do texto, né? Lá na page 29, on comprehension. Então, nós tínhamos assim, number 1. In the 19 years test topic, who is the author? Compare a person with learns minimum wage to. Então, o que ele estava querendo saber aqui, né? No tópico 19 anos, com quem que o autor, ele compara uma pessoa que ganha o salário mínimo, né? Ele faz uma comparação. Com quem ele faz essa comparação? E aí a resposta certa é to be richest 0,1% the population, né? Com 0,1% dos ricos da população. Então, veja só, 0,1% dos mais ricos da população, o autor compara com quem ganha salário mínimo. Então, assim, o salário mínimo é nada para essa gente que é muito, muito rica, né? Number 2. How long does a Brazilian have to work to reach the richest ones? What is this information in the test? Ele queria saber quanto tempo um brasileiro gasta trabalhando para alcançar os mais ricos e onde estava essa informação no texto. Então, a resposta é o seguinte, 19 years, e ela estava lá no 90 years mesmo, né? Lá onde tem 19 anos, estava escrito quanto tempo o brasileiro ia gastar para chegar até a riqueza de uma pessoa, né? Desse 0,1% dos mais ricos do Brasil. Number 3. How many people were lifted out of poverty in Brazil in the last 15 years? How was the richest growth rate at this time? Então, o que ele queria saber aqui? Quantas pessoas ficaram de fora da linha da pobreza nos últimos 15 anos? E qual que foi a taxa de crescimento das pessoas mais ricas nessa época? E aí fala lá no number 4, at about 28 years, né? Que é mais ou menos 28 milhões de pessoas. Os 10% mais ricos representam 61% do crescimento econômico. Não, desculpa, estou lendo a número 3. Number 4, cerca de 28 anos. Então, uma pessoa, ela leva...
Deixa eu ver se é essa mesmo, pessoal. Sorry. Sim, essa mesma. 8 about 28 years. Number 5. Does the author say anything about black people in the future, né? O autor afirma algo sobre os negros no futuro. O que ele afirma, né? O que ele afirma? Então, olha só. Black Brazilians will earn the same as whites in 2089. Ele fala que os brasileiros negros ganharão o mesmo que os brancos em 2089. É um dado preocupador, né? É um dado preocupante, aliás. Vamos lá, então. Próxima página. 20. Página 30, né? Nós tínhamos o listen and pronunciation. E nós tínhamos os exercises. Number 1 era personal answer. Era uma resposta pessoal, né? Que era assim. Mention the social issues in your community. Ele queria saber sobre os problemas sociais na comunidade de vocês. Então, o que vocês tinham que fazer? Falar sobre os problemas pessoais na comunidade de vocês. Essa aqui é uma resposta que eu quero que vocês me enviem, tá bom? Pode enviar todo como a gente tinha combinado. Não precisa enviar todas as páginas, só o homework, mas vocês podem e devem, todas as respostas que forem pessoal, vocês devem me enviar junto com os homeworks, tá bom? Vamos lá. Page 31 também era uma resposta pessoal. Tá. Page 32 era practicais do verbo will que nós aprendemos. Just a minute, que o livro fechou. Gente, eu uso o livro virtual no celular. Então, eu fico passando aqui com o dedo. Vocês acham que eu tô olhando pra alguma coisa? É o celular. O livro tá aqui no celular, tá? Vamos lá. 32, a page. Nós estávamos lá aprendendo o verbo will, né? As regras. Os condicionais, na verdade, né? The zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. E depois nós tínhamos os exercises para praticais, né? Number 1, o que nós tínhamos que fazer? Completar a frase usando esses verbos aí, né? Que apareciam de A a E, letter I and letter A. E completar lá em cima marcando um X aqui embaixo. Então, olha só, number 1. If I won a lottery, I around the world. I would travel around the world, ok? Resposta certa, letter C. Number 2. If he loses this election, he will retire from public life. Resposta certa, letter D. Number 3. If you don't worry, we shall miss the train. Resposta certa, letter A. Se vocês tiverem alguma dúvida na correção, me enviem que eu explico para vocês, tá bom? Aqui eu só vou corrigir e falar as respostas, porque explicar eu já expliquei na outra aula, tá? Number 4. If his father were a teacher, he would be allowed to have a car. Resposta certa, letter A. Number 5. Letter A, letra A, ok? Number 5. If I had more time, I would visit the south this summer. Resposta certa, letter E. Letra E. Depois nós tínhamos o supplement, né? Nós tínhamos, na verdade, lá na page 33, um pequeno texto, né? Uma pequena propaganda sobre parar contra o racismo. E depois nós tínhamos que pôr em ordem aqui os acontecimentos, lá em supplement. Então, era assim. In order to learn more about what the people met the vocabulary below with their respective meaning. Então, o que a gente tinha que fazer aqui, pessoal?
Para aprender mais sobre a conscientização, nós tínhamos que associar o vocabulário e seus respectivos significados. Então, olha só. Nós tínhamos literacy, corruption, starvation, bully, prejudice, homofobia. E aí, olha só. A suffering, deixa eu dar um zoom. A suffering or death caused by having nothing to eat or not enough to eat. Letter C, starvation, que seria a mesma coisa de fome. Então, tava falando sobre a fome, tá? Letter na próxima. The state of now, knowing how to read or write. Letter I, illiteracy, né? Que está falando sobre uma pessoa analfabeta, analfabetismo. Minuto que saiu de novo aqui o livro. Gente, qualquer dúvida que vocês forem tendo, tá? Vocês me mandem uma palavra que vocês não conheceram. Passou demais aqui. Pronto. Rational fear of aversion to or discrimination against homosexuality. Letter A, homofobia, que está falando sobre homossexualidade, sobre ser, sobre discriminar pessoas, né, pessoas que são homossexuais, né, com essa orientação sexual que eu queria dizer. Letter A. Lá embaixo. Dishonest or illegal behavior, especially by powerful people, que está falando sobre... Gente, de novo saiu. Estava falando sobre... Just a minute, guys. Letter B, bully, né? Sobre o bullying, ok? And one for feeling of dislike for a person or group because of race, sex, religion, and etc. Prejudice, né? Que seria preconceito. Preconceito com o quê? Com religião, raça, sexo, cor, tá bom? To frighten, hurt, or threaten a person, to cause to do something by making threats or insults or by using force. Letter D. Letter D, bullying. Sim. Letter B era corrupção. Então, a resposta, a sequência correta ficou letter C, A, F, B, I, D, ok? Ok. E aí, nós terminamos. Nós tínhamos só mais os homeworks e aí vocês têm que me enviar, ok? Priorities, olha só. Vamos lá. Table of Contents, nós temos os objectives, que nós vamos aprender hoje as priorities da Unit 4, né? Vamos ter atividades do livro e atividades para casa, tá? Past Perfect, nós vamos estudar o Past Perfect, passado perfeito. E vamos depois ver o homework, o que nós aprendemos na aula de hoje. Unit 4, Prioritize. Vocês vão responder essas questões aqui e me enviar. Tá escrito assim, ó. What do you know?
Do you use it to buy many things you don't need? Why? Ele quer saber, você costuma comprar muita coisa que não precisa? Na verdade, pessoal, a unidade for, né, Unity for Prioritize, vai falar sobre o consumismo, que a gente já pode ter uma noção, né? Tem um garoto num carrinho de compras, todo trabalhado no estilo, e ele tá falando, o que quer dizer? Consumismo, né? Que as pessoas compram sem necessidade, que elas não vão usar. How is the budget in your house? Como que é o orçamento da sua casa, né? How do you imagine yourself a couple of years yet? Do you think having things is really important, né? Como você se imagina daqui a alguns anos no futuro? Você acha que as coisas que você tem hoje, elas vão ser importantes no futuro? Vocês acham isso? E aí nós temos esse texto, olha só. Vou ler aqui pelo celular. Improvised models will make you rethink our privileged first world consumer race. Que é, modelos empobrecidos vão fazer você repensar os privilégios de consumidor e o privilegiado do primeiro mundo. Então, esse texto ele vai falar, ele já traz uma imagem muito assim forte pra gente, né? Nós temos uma modelo no meio do nada, mas ela tá toda estilosa, com bolsa elegante, roupa e tudo mais. Então, olha só. On first glance, the image looks like she's been lifted from a striking Vogue spread. Eu vou ler e depois a gente traduz, tá? But upon closer inspection, it becomes more clear that this Kenyan model has probably never flipped through the high fashion magazine's gloss pages. Back in 2007, Swedish advertising and fashion photographer Kalle Schultz partnered with Samburu People, a nomadic tribal face. Its model posed holding a luxury good and was it against a stark and arid backdrop. The goal was to show how the money consumers frequent spend on disposable items can have an immeasurable impact on people living in disaster areas. Essentially, we confronted people with their consumer behavior. Coordinate the non-profit group the initiative supported said in a statement. Small change, big difference was solely a print campaign displayed on a billboards in shopping centers and printed or coasters and cards that were distributed at bars and restaurants, but if no experiencing something of an online revival after the images were recently shared again on Twitter and Facebook and were picked by a number of global news sites. Pessoal, então olha só, o texto ele vai nos falar sobre a moda e o consumismo, né? Então olha só, à primeira vista as imagens parecem ter sido tiradas para a capa da Vogue, né? Vogue é a grande revista famosa. Mas após uma inspeção mais detalhada, fica mais claro que esses modelos kenianos provavelmente nunca percorreram as páginas brilhantes da revista de alta moda. Em 2007, back in 2007, a fotógrafa sueca de publicidade e moda Kalle Stoltz fez uma parceria
com o grupo criativo Stage and Stash para produzir uma campanha convincente destacando as lutas enfrentadas pelo povo de Samburu, uma tribo nômade. Cada modelo posou segurando um bem de luxo e foi colocada contra um pano de fundo austero e árido. Modelo. O objetivo era mostrar como o dinheiro que os consumidores gastam em itens descartáveis pode ter um impacto imensurável nas pessoas que vivem em áreas de desastre. Essentiality We, basicamente, confrontamos as pessoas com o comportamento e os de seus consumidores. Disse Cordaid, o grupo sem fins lucrativos apoiado pela iniciativa em um comunicado. Olha só. Small change, big difference. Pequenas mudanças, grandes impactos. Era apenas uma campanha impressa, exibida em outdoors, em shopping centers e impressa em porta-copos e cartões distribuídos em bares e restaurantes. Mas agora está passando por um renascimento online, depois que as imagens foram compartilhadas recentemente no Twitter e no Facebook e foram recebidas por vários sites de notícias globais. Então, olha que bacana, pessoal. Que essa imagem nos mostra? Nos mostra alguém que é pobre, né, que a gente pode perceber. Alguém que está segurando um artigo de luxo. Provavelmente essa pessoa também pode passar necessidades como fome, né? Não deve ter o básico em casa. Mas o que é o destaque? O que essa campanha quis nos mostrar? Quis nos mostrar que o consumismo exagerado, né? O consumismo, na verdade, já é exagerado, uma forma exagerada, não faz bem. Então, assim, colocou-se uma bolsa de luxo muito chique, mostrando o quê? Que a pessoa, ela pode ter o que ela quer, mas nem tudo o que ela quer a convém. Porque muitas vezes as pessoas têm a bolsa mais cara, o celular mais caro, a roupa mais cara, mas muitas vezes é uma pessoa muito pobre, né? Ou de espírito, ou de condição financeira, ou que passa necessidades, mas tá lá com a bolsa nova, que nunca vai usar, que dividiu em 300 mil parcelas, né, assim, para mostrar que tem. Isso é o consumismo, isso é o que o consumismo faz. Ele entra na nossa cabeça, fazendo a gente sempre querer comprar, sem necessidade, porque a maioria das coisas que a gente compra, a gente não usa, não precisamos, né? Então, essa imagem, essa campanha publicitária foi para realmente chamar a atenção das pessoas, né? Para as pessoas pararem de comprar o que elas não usam, o que elas não precisam, tá? Vocabulary. Consumismo. Glance, olhar. Flip frog, folhear. Glossy, lustroso, acentinado, né? Como se fosse brilhoso, assim. Partnered, fez uma parceria. Highlighting, destacando. Backdrop, pano de fundo. Immeasurable, imensurável. No profit, sem fins lucrativos. E billboards, que são anúncios. E aí vocês vão responder, olha só. The number one are 5. What is the advertisement about? Where does the woman in the picture belong to? Number 3. What did the campaign want to highlight? Number 4. What was the goal of the advertisement? And number 5. What does the slogan Small Change, Big Difference mean? Então, número 1. Vamos lá. Number 1. Ele quer saber sobre o que é a propaganda. A number 2. De onde que pertence a mulher na foto, né? De onde ela é. Number 3. O que a campanha quer destacar? Qual que foi o objetivo da campanha publicitária? Number 4. Qual foi o objetivo da
propaganda. Então, na número 3 está perguntando o que ela quer destacar. E na número 4, qual que é o objetivo da propaganda. São coisas diferentes, tá? E na número 5 está perguntando o que significa o slogan Small Chance, Big Difference, ok? Listen and pronunciation. Listen and pronounce some important USA dates. Então aqui, pessoal, são as datas mais importantes que tem lá nos Estados Unidos, né? E por que o livro nos trouxe essas datas? Porque são as datas que as pessoas mais consomem por lá. E eu acredito que aqui também. Por exemplo, nós temos New Year, Easter, Valentine's Day, Christmas. O resto a gente quase não tem muito. Mas são feriados, né? Que as pessoas costumam consumir assim exageradamente. Então, olha só. New Year, Martin Luther King Day, que é o dia de Martin Luther King lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Martin Luther King lutou pelos direitos dos negros americanos, né? Em história vocês devem ter estudado essa parte, que os Estados Unidos era e ainda continua sendo, né, pessoal, um país extremamente racista, mas antes era muito mais. E Martin Luther King, ele lutou pela causa antirracista. Ele queria que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos. Tanto é que ele ganhou um dia em comemoração a ele lá nos Estados Unidos. É como se fosse Tiradentes para nós aqui no Brasil. Ou deixa eu pensar em outro. Como se fosse Tiradentes. Martin Luther King lá é a figura pública deles, como se fosse o nosso Tiradentes aqui. Não que Tiradentes tenha lutado, né, pela mesma causa que era dos negros. Eles lutaram por objetivos diferentes, mas é só para vocês terem uma noção. Que lá tem um feriado, igual aqui tem um feriado também. Easter, que é Páscoa, né? Memorial Day, que é o dia que eles fazem para homenagear os soldados que foram mortos na guerra. Então, Memorial Day. Independence Day lá é como se fosse a nossa independência aqui também, né? Só que lá é 4 de julho, dia da independência deles. Eles comemoram bastante. E americanos são bem patriotas. Então, assim, eles colocam bandeiras, desfilam, igual aqui também. Valentine's Day, dia dos namorados. Halloween, né? Dia das bruxas. E Christmas, que é o Natal. Olha só agora. Number 1. Name here other important celebrations for Americans. O que nós temos que fazer? Nós temos que escrever outros feriados importantes para os americanos, né? Para os estadunidenses. Então, vocês vão pesquisar e vão escrever quais eram esses feriados que eles consideravam os mais importantes lá, sem ser esses que nós acabamos de ver aqui. Keep in mind, unlike Brazilians, most people in USA normally work on these holidays. The most important ones for them are Independence Day, Thanksgiving Day, and Christmas. Number 2, Valentine's Day in Brazil has a different meaning and is celebration on a different day and month. And 3, Memorial Day honors the American military who died in combat. Então, number 3 é o que eu falei pra vocês. Eles comemoram um dia para ser lembrado, um dia dos militares que foram mortos em combate. Valentine's Day deles é diferente do nosso, muda o mês, ok? É o dia diferente no mesmo mês. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Tem um significado diferente em dia e mês diferente. E o número 1, unlike Brazilians, né? Diferentes brasileiros. Most people in your son normally, a maior parte dos americanos normalmente trabalham em todos esses feriados. Diferente aqui do Brasil, que nós, né, brasileiros, adoramos um feriado para descansar, para viajar. Lá eles costumam trabalhar em todos esses feriados. Só que os mais importantes para eles são o Independence Day e o Dia de Ação de Graças e o Natal. Então lá esses 3 feriados costumam fechar algumas coisas, mas no geral, pessoal, os americanos eles trabalham em
todos os feriados. Primeiro que lá não tem essa lista gigantesca de feriado que nós temos, né? Tem esses feriados que eu citei e eles costumam trabalhar no dia desses feriados. The past perfect tense, guys. Vamos lá então agora, né? The past perfect. You use the verb had and the past participle for the past perfect. Example, I had finished the work. She had gone. Então eu vou usar o verbo had no past perfect. Sempre que eu quiser conjugar, eu vou usar o had. Olha só. The past perfect continuous is formed with had been and the ing form of the verb. I had been finished the work. She had been going. Então, para eu usar somente o had, eu uso o e o de no final da palavra. Se eu for usar had been, eu tenho que acrescentar ao final da palavra, do verbo, o ing. Então, existem essas duas diferenças, tá bom? The past perfect is using the same way as the present perfect, but if refers to a time in the past, not the present. O que significa? Lá no passado, o passado perfeito é usado da mesma maneira que o presente perfeito. Porém, ele vai se referir a um momento do passado e não do presente. Entendeu? Então, se eu quiser falar the past perfect, eu vou usar ele da mesma maneira que o present perfect. Só que eu vou me referir a um momento do passado e não ao momento do presente. Present perfect, eu estou referindo a um acontecimento do presente. O past perfect a um acontecimento do passado, tá? You use the past perfect tense for something that started in the past and continued up to a given time in the past. When George died, he and Annie had been married for nearly 5 years. She didn't want to move and she had lived in Liverpool all her life. Então, olha só. Por exemplo, ó, quando Jorge morreu, ele e Anne haviam sido casados por cerca de 50 anos. Ela não queria se mudar, ela havia vivido em Liverpool toda a sua vida. Então, um acontecimento vai depender do outro. Ó, quando Jorge morreu, when George died, quando Jorge morreu, ele e Anne haviam sido casados. Os dois estão no passado, tá? We normally use the past perfect continuous for this. Nós vamos usar para algo que tínhamos feito várias vezes até um ponto passado e continuado. Por exemplo, she didn't, aqui está na negativa, tá? She didn't want to move. She had been living in Liverpool all her life. Então, olha só, eu estava assistindo o programa toda semana. É isso? Não. We normally... Just a second, please, pessoal. Que eu faço umas anotações aqui para vocês, para não ficar muito grande os slides. E eu vou acompanhando pelas minhas anotações, tá? Então, deixa eu só acompanhar aqui. Tá. Então, olha só, para ficar mais fácil, essas são as regrinhas onde nós vamos usar o had e o had been, ok? Então, olhem só aqui o past perfect. Nós temos as regras. Vamos lá para as regras aqui embaixo, ó. It is also called the pluperfect and is used to talk about the actions that were completed before some point in the part. It's talking about something that happened before somebody else. Regras. Para eu compor o past participle ou past tense, eu tenho que ter sujeito, verbo, o had e o verbo, né? Então, sujeito, read e o verbo.
Por exemplo, ó, I had cleaned it off the door. E o meu verbo, ele vai ter acrescentado o E e o D, porque eu estou falando de past perfect, ok? The negative form. Subject mais had mais not verb. E aí eu posso falar they had not, e aqui está em contraction, had not been studying a lot. Tá vendo que aqui eu tenho o been, então eu vou acrescentar ing e não o ed ao final do meu verbo, da minha palavra. Na interrogative form, had more subject, more verb. How long had it been since you say it older? Então eu vou usar had more subject, more verb. Então had ele vai vir primeiro que o sujeito, vou ter o meu sujeito e o meu verbo, ok? Vamos aprender praticando os exercises, tá? Aqui, o past perfect continuous. It shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. Então, olha, atenção para as regras, olha só. Subject, more, had, more, verbo no ing. Aqui eu tinha subject, more, had, more, verbo no past participle, ok? E aqui eu vou ter no ing. Então, the afirmativa. Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. Na negative form, you had not been, ou eu posso falar you had not, in contraction, waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. Interrogative form, had more subject, more verb. Had you been waiting there for more than 2 hours when she finished arrived? Então, aí nós vamos praticar fazer esses exercícios, tá, pessoal? Number 1, 2, 3. Number 1, complete the sentences usando the past perfect. Use the verbs in parents. Então, nós vamos fazer... Eu vou sempre dar o exemplo para vocês continuarem. Então, number 1, né? She, parará, her before her father arrived to leave, o meu verbo. Então, olha só. To leave, had lived. Eu vou acrescentar o ed. Teacher, quando que eu vou saber que eu tenho que acrescentar o ing? Quando tiver o been. Todos que tiver had been, eu tenho que acrescentar o ing. Aqui não vai precisar. Todos aqui não são ing, são ed no final, ok? Supple number 2. Supple past perfect ou simple past. Use the given verbs in inference. Então, vocês vão transformar aqui, vão conjugar também os verbos, né? To see, to give, to finish, to see e to eat. Vocês vão usar o had, ok? Number 3. Assinale a alternativa e preencha corretamente a frase. Most of my daughter friends of the Rolling Stones until I then some CDs the band. Vocês vão olhar qual que é a que completa aqui. Number 4. Dadas as sentenças, vocês vão ler as sentenças e depois vão ver quais estão corretas, com o uso do had ou com o uso do had been, ok? Past participle, past perfect. Number 5. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Madalena said that she wishes she a university degree when she was young. E aí vocês vão assinalar a alternativa que complete melhor. Aqui nós temos um quadro de Speak It Up, né? Então, olha só. It's time for you to speak about your consuming habits. Pick the commemoration days you have in Brasília and list all you buy. Follow the example. Jane. Hi, John. Do you like Halloween?
Então, aqui eles estão falando de um tempo, né, sobre... Deixa eu só... É hora de falar sobre os hábitos de consumo. Selecione os feriados que você tem no Brasil e liste tudo o que você compra. E nós vamos seguir este exemplo. Example. Jane. Hey John, do you like Halloween? Oi John, você gosta do Halloween? John, yes, I love it. Sim, eu amo. What do you buy in your house? O que você vai comprar para sua casa, né? Para enfeitar sua casa no Halloween? E a Jane responde: First, we prepare a big party. You buy candies for the kids. E aí ela fala que ela vai preparar uma grande festa, que eles preparam uma grande festa. Depois eles compram abóboras e doces para as crianças, né? Aí ele fala, a Jane fala, né? What is favorite holiday? Qual o seu feriado favorito? Holiday, it's a feriado, ok? E o John responde, I like St. Patrick's Day. Ele gosta do feriado de São Patrício, tá bom? E é isso. E vocês vão listar também os feriados que vocês gostam, o que vocês fazem nesses feriados, vão descrever e vão me mandar. Esse aqui é só uma information, não precisa. Olha só. Production. Use the A, the B, Z, and the making and advertisement of your own favorite product. You can give the taste of your production or present the adventures or event work with the City of Sense. Isso aqui, pessoal, seria uma produção para a gente fazer uma propaganda, mas não vai precisar. Supplement. The best-selling productions in the world in 10 categories. Famous brand clothes, luxury perfumes, women's show, family accessories, makeup and beautiful production, men luxury watch, sunglasses, electronics, car and accessories and the party, cell phone and accessories. Isso aqui é tudo que é produzido no Brasil, é isso mesmo? Os 10 produtos mais vendidos no mundo, ok? Practical exercise. Então, nós vamos praticar o não consumismo, o past perfect, fazer os exercícios, anotar tudo que vocês tiverem em dúvida, ok? Me falar as Yankee words, todas as palavras que vocês não conheceram, tá? Pessoal, qualquer dúvida que a gente pode voltar, consultar esse quadro, não tem problema. A gente consulta o quadro, lê as regrinhas, manda um WhatsApp para a teacher. Mas vocês praticando os exercícios, vocês não vão ter tantas dúvidas não, tá? E aí, past perfect, ok? Não se esqueçam de sempre que for fazer alguma pergunta ou mandar alguma atividade, vocês têm que identificar turma e o nome de vocês, tá bom? Homework, além dos que eu falei, que são respostas pessoais que vocês têm que me enviar, e essa produção aqui, cadê a produção? Essa produção aqui também é um homework que vocês têm que me enviar. Vocês têm activities, né, nas pages 43 and 44, tá? No mais, é isso. A partir de agora estarei lá no WhatsApp tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, qualquer dúvida vocês me procurem. Se a explicação ficou confusa, teacher, eu não entendi, eu envio um áudio explicando, envio exemplos, tá bom? Não tem problema. Então, é isso, pessoal. Bye, bye. See you. Have a nice day. Have a week. Have a nice week. Have a nice day. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem estar entrando em contato comigo entre 7 e 11. Teacher, eu não consigo esse horário. Pode ir até às 5 da tarde, até às 17 horas. Depois desse horário, a teacher não responde mais o WhatsApp, tá bom? Então, vamos ficar atentos aí aos prazos de entrega das atividades, os homeworks, né? Manda um oi pra mim no WhatsApp, pra eu saber que você está vendo a minha aula, pra eu saber as dúvidas que você tem. Se você não tem dúvida, só mande um
um oi mesmo para se identificar, para falar se tá gostando da matéria ou não, se tá achando difícil ou não, né? E mande lá as dúvidas que vocês tiverem também, tá bom? Então é isso, pessoal. Bye, bye. See you.